Eita, que o sol tá chegando com vontade. Tá ruim aí o sol? Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Todo mundo acordado aí? Olá pessoal, bom dia ao nosso programa 7 e 7, sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Boa semana para vocês. Espero que vocês gostem do programa de hoje. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, gente. Vamos começar mais uma 77, né? E atendendo a pedidos, devido a um probleminha técnico na nossa última transmissão, nós vamos repetir a live teletrabalho e home office, né? Que é um tema que está sendo muito falado, né? Ultimamente. Michele, dá uma seguradazinha básica aí, que ainda vai ser ligada à transmissão pelo Instagram, tá? Esse já tá ok, tá todo mundo vendo a gente já no Face. Só uns últimos ajustezinhos pra gente entrar. Vixe, Maria tava tomando susto aqui. Meu Deus, só tá todo mundo desse chá de chave, de não sei o quê. Não, mas tá, no Face já tá ok, Laura. No Face já tá rodando. Ao vivo no Face. Pode ficar aí, maravilhosa, que você já tá ao vivo. Aloysio, apliquei as configurações aqui, certo? Só não sei se está transmitindo para o Instagram. Ô, Valnei. O som Porque tá. para mim tá branco. O som não, a imagem tá boa, porque eu não tô vendo mais nada com o sol. Apliquei as configurações, iniciando transmissão. Laura, se tu ajeitar um pouquinho nada a câmera, sai do sol, porque tá um pouquinho com o sol atrás, assim, de você. Como é? Se você ajeitar um pouquinho do jeito que você tava antes, pronto, assim melhora. Pronto. Então deixa eu. Tá o sol batendo bem na... Não, porque o sol agora tá tinindo. E dentro de casa não dá pra fazer isso, Coloquei porque iniciar é muito... transmissão, mas Melhorou. tá tudo branco. Tá funcionando no Instagram já? Tá aqui, a transmissão tá acontecendo. Vamos lá. Veja se chegou a imagem, por favor. No Instagram. Maravilha. Que bom. Bom dia, gente. Novamente estamos começando mais um A7 às 7, né? E atendendo a pedidos, porque nós tivemos um probleminha de áudio na nossa última transmissão, vamos repetir a live sobre teletrabalho e home office, que é um tema que está bastante atual, né? E hoje a gente vem com uma novidade que não estava na última, a ilustre presença de Laura Pedrosa, que vai estar contribuindo com a gente hoje a respeito desse tema. Também teremos hoje, né, a divulgação de vagas de emprego e sorteio de um livro de Laura, que vai estar sendo feito no final da live com todos os participantes que comentarem, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, assim, eu espero que vocês aproveitem o dia de hoje, né, a nossa companhia até às 8, um pouquinho depois das 8, porque a gente começou um pouquinho depois das 7, mas vocês sabem que tecnologia é assim mesmo e as coisas acontecem, né, se atrasam, né, isso não quer dizer nada nos dias atuais, mas a gente precisa estar se organizando para isso. Então, vamos
começar a apresentar a nossa convidada, né? Para vocês entenderem o nível de importância e a grande contribuição que ela vai dar para a gente hoje. Laura, tô filando aqui, gente, porque é muita coisa, não deu para decorar. Mas aí começaria a apresentar a nossa convidada, né? Para vocês Laura Pedrosa é doutora e mestre. O nível de importância e a grande contribuição que ela vai dar para a gente hoje. ênfase em saúde mental de trabalho. Tô filando aqui, gente, porque é muita coisa, não deu para decorar. Psicólogo de saúde, tem um teleprompter aqui na segurança da chefe. Laura Pedrosa é doutora e mestre em psicologia clínica. Contribuição que ela vai dar para Desliga o microfone, por favor. em saúde mental e de trabalho. Então, só a importância que vai ter psicólogo de saúde, as informações que serão trocadas com vocês e as informações que serão dadas. Por aí, pelos nossos convidados que estão aqui atentos e postos para poder melhorar as informações que vamos dar para vocês. Então, começando, né? Começando para não atrasarmos mais. Vamos lá, Laura, para a gente tirar todas essas dúvidas pertinentes a essa nova demanda que está acontecendo, essas questões, né, da gente estar em casa, né, feliz. Eu escutei ontem de um aluno dizendo que não era home office, não, era dorme office. Eu fiquei passada, horrorizada, com raiva, porque não é essa a informação que a gente quer passar, não é esse conceito que a gente quer dar. A gente quer mostrar que quem trabalha em casa, tanto no sistema de teletrabalho como no sistema de home office, trabalha e muito, e às vezes mais, e produz até muito mais do que isso. Então, eu queria que você esclarecesse para quem está vendo a gente a diferença entre home office e teletrabalho. Com você, minha querida. Michele, primeiro eu quero desejar um bom dia, né, para todos nós e agradecer aqui o convite para participar dessa live. Tenho acompanhado aí o trabalho de vocês, trabalho encantador. E realmente eu vou começar dizendo que meu expediente ontem terminou às 23h03, que é o dia do meu aniversário. Então eu não estava em dorme office, eu estava em teletrabalho, não foi nem home office. Então, começando aí distinguindo esses conceitos e esse trocadilho, né? Quando a gente fala de home office, a gente está falando de atividades em casa e que essas atividades podem ser feitas em locais presenciais, na empresa. Então, ela tem um controle de jornada, são atividades eventuais. Um exemplo de home office é a costureira, a lavadeira, que leva sua roupa para lavar na casa dela. Então, isso é o home office. E as pessoas pensam que home office e teletrabalho têm o mesmo sentido. Já o teletrabalho, não, ele já está previsto em lei, tem a lei específica, que é a 13.467, de 2007, que é a reforma trabalhista. A distinção é que precisa realmente do uso da tecnologia da informação. Então, nesse momento, nós estamos em teletrabalho. A Sete e Laura estamos em teletrabalho, porque a gente está utilizando a tecnologia. Então, isso que você chamou a atenção, dessas falhas iniciais, da tecnologia, de configurações, isso faz parte do mundo do teletrabalho. Quando a gente pensa no teletrabalho, na verdade, a gente perdeu dois paradigmas, né? Ou ganhou dois paradigmas, depende da forma como a gente vê. O tempo, porque eu estou aqui na minha casa, né, e estou aqui ao vivo e fazendo um trabalho junto com vocês, e ao mesmo tempo eu estou dentro da minha rotina familiar, né? Então, por meio da tecnologia, eu posso estar em qualquer lugar, num café, num restaurante, dentro da minha casa. Então, isso é o que vai configurar o tempo, porque eu posso exercer mais de uma atividade, realizar mais de uma atividade, e espaço, porque eu posso fazer uma atividade do meu trabalho dentro da minha casa. Uma outra distinção importante é que aquelas atividades que são feitas normalmente fora do ambiente presencial não configuram teletrabalho. Um motorista, um vendedor, ele não faz um teletrabalho, nem home office, porque a atividade dele precisa realmente que esteja fora do ambiente de trabalho. Ok, Michele?
sei se ok. Eu ficou acho que deu claro. para entender. Claríssimo, mas claro que isso impossível. Obrigada. Acho- Eu acho que cadê Keynes? Eu acho que Keynes está com algum Não, problema. eu estou aqui, estava só fazendo um ajuste aqui. Bom dia, pessoal. Sejam Bom muito dia. bem-vindos ao programa. Exato, é isso que eu estou tentando. Voltou. Estou aparecendo agora? Está lindinho. Nem tanto, Maravilha. mas está Hum, aparecendo. calma, lindinho é Valnei, tá? Isso aí já é marca Ah, registrada. tá. Faz favor. Então é Não, mas bonitinho. tranquilo. Como a gente está utilizando a transmissão simultânea aqui, por exemplo, no Instagram eu provavelmente não estou aparecendo, tá só a minha imagem fixa, mas todos vocês estão. Bom, Laura, prazer ter você aqui com a gente. A gente já se conhece Obrigada, de Kim. longas datas. Você é uma profissional incrível, extremamente respeitada e qualificada, então acho que não podia ter pessoa melhor para falar desse assunto do que você. E aí eu queria entender de você um pouquinho, Laura, você podia explicar para a gente quais as dificuldades e os conflitos de papéis nessa questão do teletrabalho, principalmente agora em razão da pandemia, né? Porque quando a gente fala do teletrabalho dentro de casa, com as diversas variáveis que acontecem, esses ajustes, né? Os conflitos, por exemplo, da mulher que trabalha, que é gestora, que é mãe, que é esposa, que é nesse momento acaba se tornando dona de casa, e o marido também, né? Tarefas compartilhadas, divididas. Então, fala um pouquinho para a gente dessas dificuldades e desses conflitos que as pessoas têm encontrado. Kines, obrigada aí pelos adjetivos. Espero fazer jus a eles. Quando a gente fala nesses conflitos, a questão mais importante é que a gente saiu numa sexta-feira do ambiente de trabalho presencial e levamos esse trabalho para dentro de casa. Então, não houve um preparo e, obviamente, que esses conflitos eles tendem a se ampliar por função de não haver essa preparação para levar esse trabalho para dentro de casa. Né? E a gente não levou apenas o trabalho remunerado para dentro de casa. Você aí já falou alguns exemplos. A gente tem a questão da dinâmica familiar, os filhos que também estão em aula virtual, aí tem a questão do recurso financeiro, porque de repente você tem que ter aí equipamento para cada filho, para cada membro da família. Conflitos, né? Por exemplo, conflito entre pais e filhos, entre marido e mulher, conflitos conjugais, isso que estava aparentemente adormecido, a tendência é que, logicamente, no convívio 24 horas, isso tende a exacerbar. E aí o que acontece? A dificuldade, por exemplo, como a gente teve aqui no início, da tecnologia, porque falhas acontecem, então isso gera aí estresse, gera dificuldades, a questão mesmo da preparação das condições de trabalho, então ter uma cadeira adequada, um local adequado, o próprio lugar social que tem o trabalho. Então, de repente, você saía do trabalho, tinha um happy hour, tinha um bate-papo, você discutia um projeto ali, sai de uma sala, vai em outra. Então, tudo isso foi modificado abruptamente. Então, esse trabalho que antes tinha uma jornada mais, mais delimitada, tipo, 8 horas eu estou no trabalho, se eu estender esse horário, eu vou até às 7h30 da noite. Hoje não tem muito essa dimensão de espaço, de tempo. Essa gestão de tempo exige um preparo que nem todo mundo tem. Então, isso gera alguns conflitos. De repente, a gente está aqui fazendo uma live, uma criança chora, uma pessoa entra na sala, né? Esse programa aí no sábado, bem interessante, né? Da pandemia, retrata muito isso. E as questões dos próprios cuidados que a gente precisa ter, como você falou, da manutenção da casa, né? Quem tinha uma diarista não está mais podendo ter uma diarista pela questão da contaminação. Então, de repente, você precisa
cozinhar, arrumar a casa, cuidar de si mesmo. Eu estou sentindo tanta falta de Lu, minha manicure, que ela nem imagina. Né? Assim, cuidar dos idosos, de repente você tem um pai, uma mãe, você não pode visitá-lo, e aí você tem que criar estratégias para dar um suporte a essas pessoas. E o próprio trabalho, que é evitar a contaminação, né? Abastecer a casa, a limpeza desses alimentos que a gente compra, de medicamento, do uso do álcool, da máscara, e tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então, é uma questão assim que são diversos conflitos para os quais a gente não se preparou. Como eu falei, só concluindo essa pergunta que você fez, Kenneth, há uma regulamentação legal para o teletrabalho. Significa que ele já existia, né? Já está previsto desde 2017 legalmente. Então, muita gente já faz suas atividades fora do ambiente presencial e, de alguma forma, se preparou para isso. E nós, que tínhamos um trabalho presencial, a gente não se preparou para isso, né? Tanto da ordem ergonômica, da prevenção de acidentes. Então, é uma cadeira inadequada, um computador que não tem lá os recursos adequados, ergonômicos, de tecnologia mesmo. Então, isso são situações que vão demandar muito mais do que aquelas pessoas que estão acostumadas com o teletrabalho. Né? Então, a gente vê que as pessoas, e aí tem aparecido algumas pesquisas comparando o teletrabalho em período de pandemia e aquelas pessoas que já vêm nessa atividade dessa forma, a gente percebe que há uma adaptação e se percebe muitas vantagens, inclusive, principalmente da qualidade de vida. Mas não houve essa dimensão ainda. Então, há ainda um período de adaptação ao teletrabalho. Né? Imagina, a gente uma reunião. Eu estava Maravilha, Laura. Obrigado, viu? Nada. Acho que são coisas que as pessoas precisam escutar um pouco e entender tudo o que está acontecendo, né? Está sendo diferente para todo mundo, para todos nós. Obrigado mais uma vez. Nada aqui. Eles trouxessem um tema aí relacionado a conflito, e me veio uma coisa assim que eu não estou escutando muito falar sobre isso, Laura, que é se existem nesses conflitos questões de gênero. Roberta, amiga, quanto tempo. Não é, meu bem? Primeiro aí agradecer e dizer assim do quanto eu estou feliz de lhe ver virtualmente. Eu também, viu? Se abraçarem, andar de bike. Mas... Quanto que acabar essa pandemia para a gente se encontrar? Vai. Nossa nova realidade. Roberta, realmente não se tem discutido muito isso, mas tem aí algumas falas, e eu tenho falado nisso aí em algumas palestras, em algumas lives, né, atualizando a linguagem, que as mulheres, de repente, desaprenderam a distribuir essas tarefas, a compartilhar com seus parceiros, com seus filhos. Então, algumas conquistas que nós temos, principalmente no mercado de trabalho, a gente desaprendeu a essa administração, né, desses diversos papéis. Então, o que é que eu tenho percebido? Discursos do tipo, meu marido me ajuda, meu marido colabora, às vezes meu filho. E a responsabilidade é da mulher. Né? Se eu vivo dentro de uma casa, né, eu sou o marido, eu tenho que contribuir com a alimentação, eu tenho que contribuir com a higienização da casa, eu tenho que contribuir com as tarefas do filho, que não é só da mulher. Né? Então, nós mesmas é que iniciamos a partir dessa fala. Né? Meu marido me ajuda. Não, ele não pode ajudar naquilo que ele tem responsabilidade. Ele não é um colaborador. Né? Ele é uma parte importante e necessária nesse contexto, nessa dinâmica familiar. Né? Então, nós reproduzimos isso. A mulher tende a centralizar. Então, aquilo que ela tem um discurso muito bonito de que é importante uma gestão compartilhada, a participação de todos dentro do mercado de trabalho, no seu ambiente laboral, ela perde esse discurso dentro de casa.
ela centraliza, ela que cozinha, ela que limpa, ela que cuida, ela que costura. E, na verdade, isso precisa ser realmente compartilhado, principalmente para que se estimule uma harmonização na casa, né? Então, se em vez do filho tirar o prato da mesa, ele tiver a responsabilidade de tirar a mesa, né? Retirar todos os pratos, se ele tem condições de lavar uma louça, né? Teu filho tem 10 anos, então ele tem condições de fazer muita coisa para que ele seja responsável pela harmonia daquela dinâmica familiar. Mas a responsabilidade de quebra desse paradigma é nossa. E nós reproduzimos essa centralização aí que a gente aprendeu com nossas avós, nossas mães, né, que a casa é a responsabilidade da mulher. Né? E aí acho que houve um retrocesso muito grande, porque Engraçado, Laura. mulheres falam muito nisso, mas elas são responsáveis, né, por essa realidade. E o engraçado, você trazendo isso, é que elas são as responsáveis, mas elas mesmo cobram de forma até bem dura depois, né? São geradoras de conflito na casa. Eu tenho escutado muito nesses dias, meu Deus, minha mãe está insuportável. Meu Deus, minha mãe, isso. Eu tenho escutado de outras pessoas, né? Mas, na realidade, qual é o papel das outras pessoas dentro dessa casa que estão sobrecarregando ela? Então, aí ninguém entende, fala, fulana está estressada, porque aí ela se irrita, grita, reclama. Já que você falou, o meu está com 10, ele já começou, assim, algumas tarefas de casa que não fazia quando a gente estava fora da pandemia. Porque acordava cedo, saía, vai para a escola, passava o dia fora, voltava. Não fazia, né? Porque a gente estava em outro mundo. Outro mundo, exatamente. E aí, quando a gente começa a repensar sobre isso com calma, a gente sai do papel de vilã, de tipo, sou eu que estou gritando, que brigando, me descabelando, e diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir, porque eu me acalmo. Isso é importante, a responsabilidade dela colocar essa situação agora, até para proteger essa saúde mental, essa harmonização da família, extremamente importante. Massa, gostei, Laurinha. Obrigada aí, viu? Beijo, Beta. Oi, Laura. Seja bem-vinda. Bom, Jorge, muito obrigada, querido. Quanto tempo, né? Quanto tempo, pois é. Só assim a gente se encontra, né, virtualmente, mas que... aí, pela A7, né? São pessoas conhecidas aí que se reuniram e tá aí, ó, o sucesso da A7. Que bom, você está feliz também, que a gente também está muito feliz com a sua presença. Mas, Laura, eu estava vendo você falando aí, de fato, esse teletrabalho levou muita gente para dentro da casa, para poder fazer as atividades dentro da empresa, cumprir meta, porque é cobrado por meta. E aí eu estava pensando aqui, caramba, além das atividades do trabalho, eu também tenho que fazer atividades de casa, como você bem falou aí, tem que ser bem compartilhado. Aí eu te pergunto, como é que fica então a saúde mental? Quais são os impactos que isso pode haver depois de tanta cobrança? Eu particularmente digo a você que eu nunca lavei tanto prato na minha vida como estou lavando agora. Minha mão já está engingada. Quebrou o paradigma de que as mulheres é que fazem. Meu Deus do céu, olha, é um tal de lavar prato e parece que se multiplica aquilo ali. Parece aquele Grêmio que você bota um pouquinho de água e sai multiplicando. Mas, enfim, como é que fica, então, essa saúde mental desse trabalhador diante de tanta pressão? Ou trabalhadora, né? Na verdade, estamos lidando com os dois gêneros, no caso. Vamos dizer que estamos falando no coletivo, que inclui mulheres e homens. Isso. Olha, Jorge, a gente pode dizer que inicia com desconforto. Né? O que você fala é de um desconforto, de algo que você não fazia antes, que não é algo prazeroso, mas necessário, que no momento você não tem com quem compartilhar e você não pode sobrecarregar uma pessoa, porque ela também é responsável pela manutenção financeira da família, né? Que é a sua esposa, os teus filhos. Então, a gente pode dizer que inicia com desconforto. Né? Então, assim, a gente está vivendo uma fase de adaptação. Isso pode gerar o que a gente chama de transtorno de adaptação. Já é um adoecimento psíquico. Então, eu tenho um desconforto, daqui a pouco eu não consigo me adaptar a essas mudanças. Então, eu começo a sobrecarregar, supervalorizar. Então, deixa de ser um prato que eu estou lavando, que não é algo prazeroso, para se tornar algo irritante. E aí eu me abuso, quebro os pratos e tal. Então, você começa a demonstrar pegando o teu exemplo, eu começo a demonstrar um comportamento disfuncional.
É quebrando os pratos que eu vou reduzir a pia. Não, eu tenho que realmente me dedicar ali no tempo para lavar aqueles pratos, transformar aquele tempo ali em algo prazeroso. Poxa vida, eu estou lavando os pratos. Eu tenho aqui um momento de gratidão, porque eu tenho comida na minha casa. Se eu tenho um prato sujo, é porque, de fato, teve comida nesse prato. Eu tenho um trabalho, tem tanta gente aí que está desempregada, que nesse momento está em o contrato de trabalho está suspenso, ou realmente está desempregado. Eu tenho aqui uma condição de me manter, de manter a minha família. Então, aquele prato, aquele ato de lavar o prato, ele passa a ter um outro sentido. Né? Mas no momento em que eu, para me desfazer dos pratos, ou eu guardo ele sujo, ou eu quebro esses pratos, eu já demonstro um comportamento disfuncional. Né? A gente está vivendo uma situação de estresse. O estresse é ruim? Não. Eu lembro da minha sobrinha, com 2 anos, ela fazia: não fale comigo, eu estou estressada. Né? Então, ela já tinha um sentido negativo do estresse. Mas é o estresse que garante a nossa sobrevivência, porque ele nos mantém alerta, né? Ele faz com que a gente perceba um perigo, uma situação de perigo, uma mudança que não é adequada, estimula novas conquistas. Então, nesse momento que eu estou lavando os pratos, me dá um insight, eu tenho uma ideia, eu saio dali, eu pego um papel, eu escrevo: poxa, eu vou investir nisso aqui. Peraí, vou convidar a Laura para fazer uma live sobre teletrabalho, como eu estou mostrando. Olha minha autoestima como tá legal. Entendeu? Então, assim, são essas a forma da gente perceber e de lidar com a situação que vai gerar ou não um impacto na nossa saúde mental. Os principais impactos aí que a gente pode falar, e ainda falando do estresse, é que o estresse é algo positivo, é muito importante na nossa vida, e é aquele estresse que a gente chama de eustresse. É aquele mobilizador, motivacional, que estimula, que faz com que a gente se torne desafiado. E tem aquele estresse, que é o de-estresse, que pode gerar o adoecimento. Então, esse de-estresse começa com uma situação de alerta, e essa alerta, ela não é eventual, ela passa a ser o tempo inteiro. Eu estou assim, em estado de alerta. O que é que vai acontecer? O que é que meu chefe vai fazer comigo? Poxa, eu estou chegando no trabalho, ele vai reclamar comigo, ele vai... E aí eu estou em alerta, Então, meu organismo começa a resistir. Estou em alerta, começa a criar resistência àquela situação. Então, eu começo a adoecer, aí aumenta minha falta ao trabalho, meu absenteísmo, eu começo a atrasar mais, eu recebo mais reclamação, e aí vai criando aquele ciclo vicioso. Eu começo a entrar no nível de exaustão, né, ou de quase exaustão, e vem o que as pessoas falam quando se refere ao trabalho, da síndrome de burnout, né, ou seja, queimar por dentro, ou seja, eu perco o sentido com a realidade. Né? Inicia com esse sofrimento psíquico. E aí, nesse momento, tem 3 sentimentos, Jorge, que falam muito desse sofrimento psíquico que a gente está vivendo. Primeiro é o medo excessivo, o medo da contaminação, o medo do desemprego, o medo da falta de clientes se eu sou empresário, o medo da legislação que muda o tempo inteiro e que tem um rebatimento no meu negócio, o medo de que eu não consiga lidar com essa minha família. São vários medos. O outro é a solidão. Né? Então, a gente vê, não é o fato de eu estar na minha casa, com minha família, que eu não esteja vivendo a solidão. A gente via muitas famílias num restaurante, cada um com seu computador. Uma criança com 2, 3 anos com seu tablet. Então, assim, não havia uma interação. Hoje eu não tenho como fugir dessa família, porque está todo mundo dentro de casa o tempo inteiro. Então, essa solidão, ela vem mascarada, leva a um adoecimento. E o sentimento maior que nós brasileiros aí, né, estamos vivendo com mais de 100 mil mortes. E nós estamos vivendo uma situação de luto. Cada vez mais a morte se aproxima, cada vez mais a gente conhece alguém, ou a gente tem alguém da nossa família. Né? Não é só o luto do Covid, porque a divulgação é do Covid, mas, por exemplo, minha sobrinha perdeu a mãe num acidente trágico há poucos dias, sei lá, cerca de um mês. Pessoas não deixam de morrer por infarto, por um acidente, enfim. Então,
tudo isso gera vários sentimentos ruins de incompetência, de desesperança, de melancolia. E à medida que esses sentimentos eles vão intensificando, não é? A gente vê pessoas aí com dificuldade nas suas relações afetivas, sexuais, alterações de humor, pessoas extremamente agressivas, irritadas, ou pessoas apáticas, tristes, melancólicas. O fato de uma pessoa estar triste, eventualmente, isso não configura um adoecimento, mas à medida em que isso vai intensificando, vai se tornando frequente, a gente percebe pessoas aí com depressão, com transtorno de ansiedade. Um problema gravíssimo, Jorge, que tem acontecido é o uso do álcool, né? Principalmente do álcool. Então, pessoas estão mais vulneráveis ao álcool, ele está mais presente dentro de casa, há um consumo maior. Então, se havia uma vulnerabilidade ao uso do álcool, há uma tendência desse uso se tornar problemático, gerar um adoecimento. Então, até para um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, isso vai ficando mais difícil. Então, uma questão muito importante nesse momento é a gente estar atento a si. Como é que está o meu humor? Como é que estão as minhas reações? Eu estou aqui lavando o prato, não estou curtindo, mas eu estou transformando essa lavagem dos pratos, das panelas, em algo necessário, ou eu estou transformando isso numa situação de conflito. Eu estou lavando o prato, a mulher pergunta, você já lavou os pratos? Eu olho para ela, dou um esporro, eu brigo, eu parto para a violência. Né? A violência doméstica aumentou bastante, né? Principalmente quando a gente fala na violência de gênero. Então, por quê? Porque as pessoas não estão, né, considerando a sua saúde mental. Né? Então, essas são algumas questões. E uma questão gravíssima, Jorge, é a questão da ideação suicida. Então, condutas autolesivas, pessoas que estão aí com ideias de suicídio, pessoas que até cometeram. Né? Poucos dias, uma colega me procurou aperreada porque uma criança de 10 anos tentou suicídio. Né? A gente pouco imagina que a ideação suicida chega, a melancolia, a tristeza, chega numa criança. Então, a gente tem que estar atento aos sites que as crianças estão acessando, falas que ela tem de irritação. Poxa, eu não quero mais estudar, eu vou fazer o quê estudando? A minha vida não está valendo de nada, meus colegas estão aí tirando nota boa, minhas notas são baixas, e a gente tem que se aproximar assim, você está sentindo o quê? Né? Por que você está pensando em quê? Está pensando na morte? Está pensando em ir embora? O que está passando na sua cabeça? Dá espaço de fala para as pessoas. Né? Então, assim, o impacto é muito grande. Por isso que algumas pessoas dizem, tem essa fala aí que vocês começaram dizendo, acho que foi Michelle, dorme office. Será que a gente está realmente dormindo em casa ou a gente está tentando conciliar? Se antes eu investia em 8 projetos e agora eu invisto em 6, que bom, eu estou investindo em 6. Isso precisa ser melhor avaliado, porque eu também estou no processo de adaptação. Quando fala nesse assunto, eu me empolgo, viu? Perfeito. Mas parecer foi muito legal. Obrigado, Laura. Tá bom, Jorge. Laura, que maravilha te ouvir, querida. É um prazer para a gente, da SET, ter você essa Muito manhã com a obrigada. gente, Eu tenho uma compartilhando esse gratidão pelo programa. convite. Muito enriquecedor, eu parei aqui, fiquei com os olhos brilhantes, né, de tanto conteúdo, tanta coisa boa que a gente está ouvindo. Mas falando em adaptação, não só as pessoas, né, tá nesse processo de adaptabilidade, né, de transformação, principalmente também as empresas estão. E esse impacto na gestão é algo muito desafiador para as empresas, buscar o equilíbrio entre a gestão do processo e a gestão de pessoas, né, o capital humano, de acordo com os processos que a empresa precisa para alcançar seus objetivos. Dá uma pincelada, fala para a gente esse impacto dessa busca do equilíbrio entre os processos e as pessoas, né, para alcançar os objetivos das empresas. Obrigado, viu, pela presença mais uma vez. Gratidão também pelo convite e pela oportunidade, né, da gente discutir aí questões que precisam ser refletidas, realmente. Quando a gente fala nesse equilíbrio entre a gestão de processos e gestão de pessoas, já é um desafio, mesmo no processo presencial. Concorda comigo?
E esse desafio no teletrabalho, ele é ainda maior, porque existe o dever, não é nem o direito, é o dever diretivo, de controle, de cobrança, né, de resultados. E às vezes a gente não tem uma condição adequada, porque a gente não foi preparado, porque a gente não teve sequer uma educação doméstica para esse papel de gestor. Não é muito fácil ser gestor de processos. É fácil lidar, vamos dizer, nós todos aqui, o que é que a gente tem em comum? A docência. Não é fácil ser o coordenador e cobrar a nota, a presença e tal e tal. Sim, mas como é que eu cobro isso? Como é que eu lido com pessoas? Como é que eu reconheço os problemas que o professor está enfrentando? Um professor que perdeu o pai ou a mãe nesse momento agora de pandemia, ele está realmente preparado em condições de dar aula? Eu posso flexibilizar? Não, eu quero que ele faça. Né? Ele tem que cumprir, o prazo é aquele. E o sujeito? Onde é que esse sujeito fica? Né? Então, estou pegando um exemplo nosso, porque é o que a gente tem aqui em comum, nós todos, nós somos docentes. Né? De que forma a gente está preparando as gerações futuras? Né? Mas isso é em qualquer situação. Por outro lado, tem um gestor que, do mesmo jeito que nós, trabalhadores, saímos na sexta-feira e carregamos nosso computador, nossos processos e tal, né, para dentro de casa, ele também. Ele está vivendo a mesma situação. Então, tem vários fatores. Todos esses fatores que nós conversamos até agora, eles também estão no trabalho do gestor, que além de dar conta das suas demandas, das suas metas de produtividade, ele precisa da produtividade, veja o desafio, ele precisa da produtividade do outro, dos processos do outro, para que ele responda à autogestão, né? Falando aí num nível de gerencial operacional, e ele, além de tudo isso, ele tem que lidar. Menino, fralda, lavar prato, feito Jorge precisa, né, lidar com tecnologia, ele está vivendo a mesma realidade, né? Impactos na sua saúde mental, então ele fica mais agressivo, mais irritado, ele quer que as respostas sejam do mesmo jeito que o trabalho presencial, e ele mesmo está vivendo uma situação na pele de que ele também não consegue. Né? Então, assim, esse gestor, ele também não estava preparado para o teletrabalho. Né? Então, assim, há uma dificuldade também, principalmente quando a gente encontra um gestor que já era despreparado para a gestão de pessoas, não esqueça aí processo, mas de pessoas, de lidar com pessoas. Então, a equipe tem baixa autonomia porque ele tende a ser centralizador, fica uma distância muito tênue e às vezes que gera um desconforto na equipe, porque ele deixa de fazer o dever de cobrar para invadir a privacidade. Então, ele manda mensagem a qualquer hora, ele quer resposta a todo instante, ele faz reuniões abruptas, ele não tem planejamento, ele não se organiza, para ele o tempo é inexequível, as pessoas não contribuem, não há um envolvimento coletivo, às vezes até um certo boicote, né? As pessoas passam até a boicotá-lo pelo simples fato de que no presencial, a presença, né, aquele contato com o gestor era algo dificultador, porque até a convivência com ele era dificultadora, e aí, de repente, eu estou distante dele e eu começo a transgredir. Eu não cumpro aquela atividade, eu estou ali, né, presencialmente, mas não estou presente. Né? Eu ligo o computador, desligo a câmera, desligo o microfone e vou fazer outra coisa. Então, não deu tempo. Você não estava trabalhando. Como eu não estava trabalhando? Eu estou aqui, né? Eu estou online. O autogerenciamento, então, assim, né, que é difícil. E outras dificuldades, né? Assim, o trabalho fica fragmentado, não há uma visão do todo, do coletivo. Ele não se acostumou a fazer reuniões, envolver as pessoas. Ele, às vezes, não tem a habilidade de flexibilizar, né, em detrimento dessas demandas, o exemplo que eu dei. Né? Eu sou professor, perdi uma pessoa na minha família. Eu não tenho como ligar e desligar um interruptor emocional e fingir que nada aconteceu. E, ao mesmo tempo, não é só o gestor que é responsável pelo clima organizacional. Eu, como trabalhadora, eu como subordinada, eu também tenho que entender que aquele gestor, do mesmo jeito que eu cobro dele
uma flexibilidade, um olhar mais complacente, uma empatia. Eu tenho que ser empático com esse gestor, né? Eu tenho que me perceber também de dizer, não, eu já vou fazer um pouco mais. Ontem eu dei o exemplo, né? Eu encerrei o meu expediente às 23h03, na data do meu aniversário. Mas, primeiro, eu me senti muito bem porque eu estava fazendo uma atividade que eu gosto como psicóloga. Eu vi o resultado, porque quando eu desliguei, a pessoa que estava numa situação de muito desconforto, ela estava melhor, ela passou a pensar as coisas de uma outra forma. E eu flexibilizei, eu poderia dizer, não, eu estou fora do meu expediente, eu também não recebo para estar de plantão, eu não tenho plantão, então meu horário é fixo. Mas quando eu penso, não, eu não estou fazendo isso para o meu gerente, para dar um retorno ao meu gerente, eu estou fazendo isso porque alguém precisa de mim, é a missão para a qual eu escolhi. Né? Então, se eu sou docente, meu expediente está ali dentro da sala de aula. Se um aluno me manda uma mensagem, liga para mim, precisa terminar o TCC, eu sei da angústia do TCC, ele falta. Quando vai chegando perto do prazo, ele liga de manhã, tarde, noite, sábado, domingo. Mas se eu acolho aquela fala, aquela angústia, eu estou cumprindo a minha missão. Então, acho que agora, mais do que nunca, é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada. Do mesmo jeito que precisa ser compartilhado dentro daquilo que Roberta perguntou, de gênero, precisa também dentro das organizações. A equipe tem que dar suporte também, efetivo, ao gestor. Não sei se você concorda comigo. Em grau e número, com certeza, tudo perfeito. Obrigado, Laura. Muito obrigado pela sua contribuição. Doutora Laura, prazer imenso estar aqui conosco na SET, que coisa boa. E aí, assim, o que você fala e a gente percebe muito bem, né, nessas lutas que estamos passando, vivendo aí nesse processo de pandemia. Mas eu sei que também existem coisas boas que estão acontecendo, né? Aqui em casa mesmo, a gente teve que reaprender, inclusive, a conviver, né? Porque vivíamos muito fora de casa, muito nas nossas atividades profissionais, e quando a gente chega em casa hoje, né, a Luísio lava prato mais vezes, não é que ele não lavava antes não, mas ele lava mais vezes prato, né, Jorge? Também evidências, né, de que lavava antes, precisa de indicadores para mostrar as evidências. Varre a casa, né? As crianças também, aí eu vejo minhas filhas agora tem que ter tempo para arrumar quarto e fazer muitas atividades do dia a dia, da necessidade da família, porque a secretária do lar não está mais por causa das N situações. E existem outras coisas também. Eu percebi, Laura, que enquanto você conversa, tem passarinhos cantando, né? Então existe também um outro lado legal também. Então me diga aí quais são os aspectos positivos no teletrabalho que nós podemos aí enumerar e saber que isso realmente faz bem para a saúde, não é verdade? Bom, vou aproveitar aí sua fala sobre saúde, né? A saúde lato sensu, né? Então, realmente, eu optei por me isolar, literalmente, e sair da minha casa, né? Cedi minha casa e me ceder uma casa. Isso passa aí pelo paradigma da solidariedade, da doação. Né? Então, do mesmo jeito que alguém foi legal comigo, eu fui legal com o outro. Às vezes a gente sacana com um e a vida traz pessoas negativas para a nossa vida e o lado contrário. Né? Então, assim, é um momento muito bom para investir na sua saúde, pegando aí a tua deixa da saúde. Então, da saúde física, né, de você fazer uma atividade física regular, descobrir que eu não preciso estar dentro de uma academia, eu resolvo a minha atividade com uma bola, um pau de vassoura, 2 garrafas cheias d'água e um balde de lavar roupa cheio d'água. Eu consigo fazer minha atividade física, que antes eu precisava de uma academia. Tenho orientação do professor online, tenho oportunidade de cuidar da minha espiritualidade, né? Então, assim, hoje Deus está muito mais presente na minha vida, porque eu consigo comparar o privilégio que eu tenho, todo o privilégio de vida, de saúde, de família, né, de ver minha família bem, minha filha. Então, tudo isso leva a cuidar da minha espiritualidade,
Do social, a gente fala muito do isolamento social, eu acho esse termo terrível, porque eu não deixei de viver o social, ele é diferente. Nós estamos aqui nesse momento vivendo o momento do social, nós estamos todos juntos conversando, né, discutindo temas, refletindo sobre questões que é comum a todos nós aqui, e a quem está aqui assistindo. Cuidar da saúde mental, né? Então, muita coisa a gente pode fazer, né, para cuidar da saúde mental. Então, tá aqui ouvindo os passarinhos, recebendo o sol, a luz do sol, isso faz com que melhore minha vitamina D, e aí melhora o meu humor. Então, nós não somos sujeitos partidos, tudo precisa dessa harmonia, né? É uma oportunidade também da gente aprender a gerenciar o tempo. E quando a gente consegue gerenciar o tempo, a gente melhora a qualidade. Se é hora de comer, eu não tenho que estar com o celular trabalhando, então eu tenho que parar ali. Eu vou realmente parar para fazer uma refeição. Eu tenho que lavar os pratos, então não é hora de eu atender o celular. Eu estou trabalhando, eu não tenho que estar preocupado com a casa, porque não varreu, deixou de varrer, a cama está forrada ou não. Então, no momento em que eu, pelo menos dentro desse espaço físico, eu consigo delimitar as atividades que eu tenho responsabilidade, eu tenho uma qualidade de vida melhor, né? Eu reduzi custos, né? Eu não preciso mais de tanto roupa, de tanto sapato, de tanto tempo para cuidar, né, de maquiagem, de salto alto, de não sei o quê. Também não posso perder a vaidade, não custa botar um batom, uma roupa legal, um colarzinho. Não tem o trânsito, né? Tem coisa mais caótica. O que a gente escuta comum a todo mundo? Ai, meu Deus, o trânsito tá terrível. Então a gente não tem um risco à nossa segurança. A gente está aí, digamos, vulnerável a um assalto, a uma violência. É uma oportunidade de a gente reorganizar a família, né? No popular a gente fala ADR, né? Vamos aí fazer discutir a relação. É uma oportunidade da gente discutir a relação, da gente pensar do afeto, o que é que me fez ter uma relação estável com aquela pessoa, me fez casar com aquela pessoa. O que é que meus filhos tanto se queixam de mim? O que é que eu posso fazer diferente? Eu tenho o privilégio de pensar em projetos de vida para além desse momento, né? De me adaptar novamente ao trabalho presencial. Será que eu precisava ficar integralmente útil, né, 8 horas, 10 horas, para que meu trabalho rendesse? Não, agora eu estou vendo que eu posso conciliar várias atividades. Então, se eu me dedicar integralmente ao meu trabalho, com menos dispersão, eu vou ter tempo também para cuidar da minha vida, né? Laura, desculpa interromper aí, sendo chato, porque tá chegando já no finalzinho da live e ainda tem algumas coisas para a gente fazer aqui, que a gente vai sortear o teu livro, que você vai falar daqui a pouco, a gente vai divulgar algumas vagas, então a gente tem que dar uma sintetizada aqui por conta do tempo, senão a gente passaria o dia inteiro aqui conversando contigo. Aí, se deixar, você me conhece, né? Antes de falar qualquer coisa, assim, apesar de todo mundo aí já ter agradecido, e para quem está nos assistindo, talvez seja chato tantos agradecimentos, mas eu não teria como deixar de agradecer esse nosso convite, né? Você mora assim no coração de todo mundo. No meu, você tem um espaço maior, né? Mas eu não tenho dúvida. É recíproco. No de todo mundo, você tem um espaço reservado no coração, assim, muito agradecido mesmo. A Sete agradece muito a sua participação hoje. Então, assim, vamos tentar fechar essa live aqui para que talvez até não dê tempo da gente sortear o teu livro, mas vamos tentar fazer para que dê tempo. Então é o seguinte, se a gente fosse sintetizar, a gente desde o começo das lives, a gente sempre tenta mostrar o ponto de vista do empregado, né, do colaborador, e o ponto de vista do empregador, né, dos gestores, né, porque infelizmente há essa visão de que um está contra o outro, né, o gestor está querendo sugar, geralmente tem essa coisa. Então, a gente... Ser o desvio de curva, né, ser um mau gestor não é generalizar, eu diria que ser um mau gestor é uma exceção. É porque chama mais atenção, mas essa a maioria é bons gestores. Então, assim, por exemplo, você que foi meu gestor e hoje é meu amigo, assim, fraterno. Então, se a gente fosse sintetizar, basicamente, tudo isso que foi colocado hoje aqui, assim, em termos de dicas, que a gente também, outro ponto que a gente se preocupa é com dicas, deixar dicas para quem está nos assistindo. Então, do ponto de vista do colaborador, né, do empregado, que dicas você daria para se ter um bom desempenho no teletrabalho
E do lado do gestor, que dicas você daria para a implantação de políticas de gestão do teletrabalho? Em relação ao desempenho do teletrabalho para o trabalhador, acho que eu dei várias dicas aqui, assim, eu resumiria nisso, nesse equilíbrio. Enumerando. Um equilíbrio, né, na saúde, de um modo geral, saúde física, psíquica, emocional, na gestão do tempo, em se organizar, não acumular coisas, nem na casa, nem no seu trabalho, porque na hora que eu acumulo eu não dou conta. Cuidar das minhas dificuldades afetivas, seja com os colegas, com o gestor, com a minha família. Cuidar do sono. Então, se eu percebo que muita gente está aí trocando o dia pela noite, por quê? Porque não está sabendo administrar seu tempo. Isso gera transtorno do sono, que pode levar você, inclusive, a perder o contato com a realidade, né? É uma questão gravíssima. É a questão do sono. Então, procurar dormir cedo, relaxar, fazer atividade de relaxamento, yoga, buscar um suporte de psicólogo, se for o caso, até porque tem hoje o teleatendimento. Lidar com o luto, Valnei, eu acho que é uma dica importantíssima. Né? Se permitir viver esse luto. Poxa, eu perdi uma pessoa significativa na minha vida, eu preciso me permitir esse luto, né? Viver esse luto. E, assim, a questão do álcool, né, que eu falei aqui no início, eu tenho que estar atento a esse álcool, a esse uso das drogas, essa vulnerabilidade, e me permitir a solidão. Não é o fato de eu estar convivendo com a minha família que eu tenho que estar 24 horas com eles. Eu tenho que ter um momento para mim, para uma leitura, para pensar na minha vida. Então, a solidão é necessária. E aí, você falando de políticas, né, vou ter que correr. Falando de políticas, deixa eu pensar aqui. Abrir canais de comunicação, né, para que o trabalhador possa possibilitar a fala desse trabalhador, da sua angústia, das suas dificuldades. Em vez de dizer, poxa, você não cumpriu, sim, quais são as dificuldades? E eu contribuir com essas dificuldades, porque eu também estou vivendo na pele, né? Orientar os gestores. É muito importante os empresários estarem aí orientando, trabalhando na formação desses gestores, para que não haja abuso de poder, invasão da privacidade, denúncias de assédio moral. Tem um tema aí, uma sugestão, né? O teleassédio moral, o assédio moral em teletrabalho. Isso é um contencioso trabalhista, sério, grave. As empresas precisam prevenir esse contencioso, porque ela tem um custo para a sua imagem financeiro. Imagina, muitos empregados denunciando a empresa. Então, é importante definir políticas de saúde. A empresa não precisa ter médico do trabalho, psicólogo, nutricionista. Tem a rede pública, tem a rede credenciada. Se os empregados não estão bem, se está havendo aí uma situação comum, encaminhar, né, buscar ajuda. Né? As universidades têm clínicas, escolas, buscar esse apoio. Não precisa a empresa ter muito dinheiro, não, para investir. Promover ações socioeducativas, ginástica, contratar um estagiário, fazer uma ginástica laboral, uma atividade física, dicas de prevenção de acidentes domésticos, melhorar a alimentação, estimular, olha, se disser assim, qual é a melhor dica? Estimular ações solidárias. No momento em que há um voluntariado empresarial e um voluntário do sujeito, é um momento que mais a gente precisa investir na solidariedade, na doação, né, da dádiva. Eu doar, eu receber. No momento que eu dou para Valnei me retribui. Eu abro espaço para fazer essa doação circular. A gente vai viver um momento que a dor é presente, mas que a gente vai saber lidar com ela. Então, é responsabilidade das empresas também cuidar, né, das pessoas, cuidar da comunidade do entorno. Acho que é uma dica também importante. Envolver os empregados nesse cuidado das comunidades do entorno. Né? Isso vai trazer um benefício para a imagem da empresa, reduzir conflitos, né, dessa comunidade. Então, eu acho que seriam principalmente essas, né? Políticas de comunicação, definir processos de melhoria da gestão para evitar contencioso trabalhista, promover saúde e segurança para os trabalhadores e otimizar os processos, os macros processos de gestão de pessoas. Beleza. Laura,
A gente vai passar por uma parte agora, que é a parte do sorteio. Não sei se vai dar tempo. Eu vou correr aqui, ver se vai dar tempo, sorteando o livro onde você é organizadora, né, daqui. A gente divulgou isso na... Se por acaso não der tempo, gente, a gente divulga lá na legenda depois do post, tá? Mas vamos usar aqui, vou compartilhar a tela, para a gente usar o próprio gerador de números aleatórios do... Não sei se já fez aí. Então, a gente vai gerar aqui um número e daqueles comentários, daquelas pessoas que comentaram ou fizeram perguntas lá pelo Face e pelo Link, a gente vai sortear. Então, vamos gerar aqui um número. É o comentário número 25. A gente vai, se der tempo de dar live, a gente diz quem foi o vencedor. Se não, depois a gente verifica, contabiliza e coloca lá na legenda quem foi o vencedor. Mas de antemão... que eu tô curiosa. Então vem aí, por favor. Não sei se é a Luiz ou se Kenz pode dar uma... 25. Pronto, então foi 25. A Luiz, eu só vou conseguir verificar depois, por conta da transmissão. Pronto. Não tem problema não, a gente depois diz quem foi o 25. Fica a curiosidade, para daqui a posterga a curiosidade. É bom. Perfeito. Eu não sei, Jorge, se vai dar tempo de divulgar as vagas. Acho que não vai dar tempo de divulgar as vagas hoje, mas a gente divulga isso na legenda, a gente coloca a postagem da live e coloca na legenda das vagas de hoje. Tem vagas de gerente de mercado, tem vagas de GT, tem várias vagas super legais aí pra gente divulgar. Mas vamos fechar aqui que precisa... Contei no Instagram e o número 25 do comentário é a senhora Virna Filma. Pronto, então Virna, depois ele vai explicar, Virna, como é que ele vai fazer para você... É uma colega minha psicóloga. O livro da Laura, certo? Gente, Kenz, não sei se você precisa fazer alguma coisa ainda para gravar, para estar no processo de gravação, mas assim, mais uma vez, Laura, muitíssimo obrigado. Assim, espero te convidar para outros lives, né? Para falar sobre outros temas também, porque a doutora Laura é fera, tá? Gente, agradeço aí, se você puder encerrar. Laura, meus agradecimentos, muito obrigado, muito enriquecedor para nossas vidas, e principalmente para a nossa alma, né? Porque é algo que mexe mesmo as pessoas. Obrigada, gratidão pelo convite. Estou muito feliz. Comecei o dia muito bem, muito feliz. Aí compartilhando um dom que para mim é importante, né, que é o dom do conhecimento. E a gente compartilhar conhecimento gera vontade de novos conhecimentos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí, doutora Laura, né? Coisa boa, maravilha. Com certeza trazer convidados como você na sua qualidade enriquece não somente a live, mas enriquece a nossa vida. Foi um prazer estar com você nessa e que outras lives surjam com outros temas tão bons quanto esse. Obrigado. E que a gente convida você de novo, né? Porque foi muito bom. Né? Então, obrigada. Já pega o gancho, compartilhando conhecimento, a gente vai e abusa, né? E leva em consideração que você desmontar a quantidade de anos que você conhece o Valnei, a Luiz, o Alberto, a Kenz, dá quase 11, mas a gente vai abusar desse período para poder trazer você para mais lives aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Mas para mim é um prazer, viu, Michele? E agora ela vai voltar feliz. Com certeza, ela vai voltar feliz. Laura, só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigado. Sabe que você é uma querida. E aproveita aí, você está num lugar maravilhoso. Nessa tua privilegiada, né? Então aproveita bastante e acho que todo mundo saiu ganhando muito hoje, depois de ter escutado, de poder refletir um pouquinho sobre essa situação atual. Obrigado de coração, um beijo grande. Obrigado. Bom dia, gente. Tchau, gente. Bom dia, pessoal. Quarta. Até mais. Tchau. Tchau. E aí, posso ligar?